Olá, pessoal. Vamos dar sequência à resolução de questões da prova oral do Ministério Público de Minas Gerais no ano de 2022. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na questão de hoje. Na questão de hoje, pergunta-se o seguinte: no que se refere aos crimes culposos, onde está situada a previsibilidade objetiva no âmbito da teoria do delito? No extrato do tipo ou da culpabilidade? Então, vamos lá. Quando a gente estuda o crime culposo, a gente estuda duas espécies de previsibilidade. A previsibilidade objetiva, que é a possibilidade de previsão do homem médio, e a previsibilidade subjetiva, que é a possibilidade individual de previsão do sujeito ativo do crime, ou a capacidade individual de previsão desse sujeito ativo. Então, a gente tem, de um lado, a previsibilidade objetiva do homem médio. A gente vai perguntar, então, se o homem médio poderia prever aquele resultado, e a previsibilidade subjetiva, que é a capacidade individual de previsão daquela pessoa acusada daquele delito culposo. Pois bem, onde se situam essas previsibilidades na teoria do crime culposo? Para a posição prevalente, a previsibilidade objetiva é estudada no tipo do crime culposo. E a previsibilidade subjetiva é estudada na culpabilidade do crime culposo. Então, primeiro, para a gente aferir a tipicidade, nós vamos verificar se existe uma possibilidade de previsão para o homem médio e se existir e houver também a violação a um dever de cuidado, a conduta será típica de um crime culposo. E depois, lá na culpabilidade, nós vamos aferir a capacidade individual de previsão e perguntar se, por acaso, aquela pessoa, em razão da sua vivência, das suas vivências, do seu grau de conhecimento, do seu nível de conhecimento, e uma série de questões, se ela tinha uma capacidade individual de prever aquele ocorrido. Então, funciona assim: previsibilidade objetiva no tipo, previsibilidade subjetiva na culpabilidade. Pois bem, aí a questão continua perguntando: como são resolvidos os problemas dos conhecimentos e capacidades especiais do agente? A gente estuda na previsibilidade subjetiva, que é elemento da culpabilidade nos crimes culposos. Pois bem, última indagação. Deve ser imputado o crime de homicídio culposo ao piloto de carro que teria condições, por ter capacidades especiais, de ter evitado um acidente que uma pessoa com condições normais não teria? Pois bem, esse é um problema que enfrenta essa visão predominante. Por quê? Porque se a gente primeiro estuda a previsibilidade objetiva no tipo, para depois estudar a capacidade individual de previsão lá na culpabilidade, se porventura o sujeito ativo tem uma capacidade individual de previsão superior à média, o que vai acontecer? A conduta dele, embora ele pudesse prever o resultado, como ele pode prever além do que pode o homem médio, a conduta dele vai ser sempre atípica. Por quê? Porque na hora de estudar a tipicidade, a gente vai analisar a capacidade de previsão do homem médio e não vamos conseguir chegar na culpabilidade, porque a conduta vai ser atípica, para analisar essas capacidades dele especiais acima da média. Então, isso é um problema desse modelo majoritário adotado de previsibilidade objetiva no tipo e subjetiva na culpabilidade. Tá? Por isso, alguns autores, como Roxin, propõem que, quando o sujeito tem capacidade individual de previsão acima da média, que essa capacidade seja excepcionalmente estudada dentro do tipo, para que aí a gente possa afirmar a tipicidade dessa conduta
quando o sujeito podia prever, apesar de o homem médio não ter essa possibilidade de previsão, tá? E o Roxin sustenta que essa visão dele não é uma visão ad hoc, é uma visão que se encaixa no sistema. Por quê? Porque na teoria da imputação objetiva, conhecimentos especiais do agente já são importantes sempre para a avaliação da tipicidade da conduta. Ok, pessoal? Então, essa seria a resposta correta para a indagação. Até o nosso próximo encontro.